Glória a Deus, amém. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que são inscritos em nosso canal, e você que tem chegado até aqui, que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe esse vídeo e assista esse vídeo, esse áudio até o final. Estaremos falando sobre a vinda de Jesus. Será uma série de vídeos falando sobre a vinda de Jesus. Devemos estar atentos aos acontecimentos que têm ocorrido ao redor do mundo, né? Então eu gostaria de falar, amados queridos, que a vinda de Jesus ela é predita de sinais, já preditos na Bíblia Sagrada. Como um desses sinais eu vou listar aqui alguns, e você pode aí fazer as suas anotações na sua Bíblia. Número 1, apostasia. Está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 3. O segundo sinal é a multiplicação de religiões e práticas demoníacas. Isso se encontra lá, a referência bíblica em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, 1 Timóteo 4:4. Número 3, indiferentismo espiritual. Está lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao 6 e Judas, versos 18. O quarto sinal, guerras. Mateus capítulo 24, verso 6. O quinto sinal, a restauração de Israel. Lucas 21, capítulo 21, verso 29 e 30. Quando Israel ali se tornou nação em 1948, através de um voto de um brasileiro. Por isso que a nação brasileira é abençoada por causa disso. Eu não tenho sombra de dúvida, Israel, que hoje tem 74 anos como nação. Isso é um sinal muito forte da palavra de Deus. Então, falando sobre o primeiro sinal, a apostasia. Apostasia, o que quer dizer apostasia? Apostasia é o abandono da fé e da doutrina, como um exemplo descrito em 2 Timóteo 2,18. Apostasia, como mencionado em 2 Tessalonicenses 2 e 3, o que só pode ocorrer na igreja, porque o mundo em si não se pode ocorrer isso, porque a apostasia é deixar de seguir os preceitos bíblicos, os alinhamentos da palavra de Deus e se afastar, apostatar, abandonar. O mundo não tem do que se apostatar, Isso aí é fato. Então vemos aí também a questão da frieza espiritual, o modernismo teológico, o mundanismo, o materialismo filosófico, o conformismo e o desvio espiritual que está se avolumando no meio do chamado cristianismo professo. Isso é visto profeticamente na igreja de Laodiceia, podemos observar. Apocalipse capítulo 3, verso 14 ao 18, que prefigura a igreja morna na hora do arrebatamento da igreja. Isso é um grande sinal. Está lá em Apocalipse capítulo 13, o versículo 14. A iminência da volta de Jesus, que isso fala da iminência da volta de Jesus. A máscara do pseudo-cristianismo, que está muito forte, cairá de vez. A apostasia, que trata de 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, é um caso especial, é uma apostasia total. E nós formos observar no original, o termo é precedido de um artigo definido, mostrando tratada de uma grande apostasia. A humanidade atual, em todas as camadas sociais, em todos os países que temos observado, torna-se cada vez mais indiferente a de Deus, a sua palavra e tudo mais que lhe se diz respeito, Estamos falando em sentido geral, claro, não local. É importante que você atente para essa observação. Tais coisas também precedem a vinda de Jesus, tudo isso que nós estamos falando.
conforme ele mesmo nos faz ciência, lá numa referência de Lucas 17, capítulo 26 ao 30, e o capítulo 18, verso 8, parte B. Então vemos aí que alguns sinais preditos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele fala em relação ao que aconteceria antecedendo a sua volta, né? O que poderia estar acontecendo como sinais para que nós cristãos estivéssemos atentos à sua volta. Vamos tratar agora sobre a vinda de Jesus e em relação aos povos bíblicos. A vinda de Jesus está relacionada com três grupos de povos em que Deus mesmo divide a raça humana. Os povos da terra, que são considerados como ponto de vista humano, divididos nos mais diversos grupos étnicos. Mas Deus, considerando a humanidade sob um ponto de vista divino, divide-se em 3 segmentos. Que são esses 3 segmentos? Que são esses povos, né? A vinda de Jesus ela está relacionada a esses povos bíblicos, né? Para que tempos e épocas? Então nós vemos os judeus, que são o primeiro povo a quem Deus se revelou. Nós temos os gentios, que são aqueles que ainda não fazem parte deste ajuntamento salvífico da salvação de Jesus Cristo, e a igreja de Deus, que hoje, como Jesus falou, que por causa daquela revelação de Pedro, ele estaria fundando a igreja através daquela revelação. Então, os judeus, que são a nação de Israel, os gentios, que não fazem parte, né, da nação escolhida, e a igreja de Deus é aqueles que se aceitaram o chamado de Jesus Cristo. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Agora observamos aqui que não é uma igreja qualquer, é uma igreja de Deus, imaculada, viva, sem mancha, pura, né? Porque para a igreja, Jesus virá como seu noivo. É importante você atentar para isso, para esses sinais em relação aos povos. Temos que dividir, observar essa questão. Quando o texto lá fala que Jesus virá como ladrão, para a igreja, ele virá como seu noivo, a fim de levar para si para a glória celestial. É o que está lá escrito em João 14, verso 3. Aí você escreve aí, vai lá dar uma olhada. Isso incluiu todos os santos de todos os tempos. Então observemos que para Israel, Jesus virá como Messias e libertador. Então eu não posso atribuir os textos de Israel para a igreja e nem da igreja para Israel. Então temos que fazer essa separação. Por isso que aqui a parte primeira está falando em relação à vinda de Jesus e os povos bíblicos. Então para Israel ele virá como Messias e libertador, após prová-lo e expurgá-lo mediante a grande tribulação, né? Que está lá escrito em Mateus 23, 39, capítulo 26, 64, Romanos 11, 26. É bem certo que o nosso Senhor já veio. A Bíblia mesmo fala, a palavra de Deus fala que ele veio para o que era seu não recebeu, mas todos quantos receberam, Deus lhe poder de ser transformado em filhos de Deus. Mas já que eles não receberam, apesar que hoje em Israel existem alguns judeus convertidos ao cristianismo, ao Messias, são judeus messiânicos, mas a maior grande parte ainda aguarda o Messias e o libertador, que é Jesus. Para os gentios, isto é, as nações em geral, Jesus virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e Juiz. Por isso que eu tenho que atentar para a palavra de Deus, examinar ela de forma correta, para que eu não esteja aí pegando os textos que são para as nações, botando para a igreja, o texto que é
de Israel colocar para os gentios. Então observe que Jesus, para os gentios, que são as nações, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e juiz, que é para julgá-las e após isso reinar sobre elas como vara de ferro, isto é, com justiça. Está lá no Salmo capítulo 2, versos 6 ao 10, Salmo 96, verso 13. Então observamos que a vinda de Jesus está relacionada com os gentios, será a sua plena manifestação como o Deus forte da profecia, que está lá contida em Isaías capítulo 9:6. Você vai lá e lê esse texto. Então, nós não estamos afirmando que Jesus virá 2 ou 3 vezes, e sim que a vinda se relaciona com 3 grupos de povos, conforme a visão bíblica de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, que acabamos de enfatizar aqui. Para os judeus, ele virá como Messias e libertador. Para os gentios, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e juiz para julgá-las. Mas para a igreja, ele virá como o seu noivo amado e esperado de toda a igreja pura e verdadeira. Então falamos aqui um pouco sobre alguns sinais, sobre para quem Jesus vem, né? Falamos que Jesus não vem nem 2 nem 3 vezes, é uma vinda só, né? Uma vinda só, que será distinta em tempos. Ele vem para arrebatar a sua igreja, se encontraremos com ele nos ares. Enquanto isso, a terra estará em grande tribulação e a nova Jerusalém estará descendo, até que se cumpra os dias e os anos preditos na profecia, e ele volte das bodas com a sua noiva, né, para assim fazer justiça e purificar toda a terra. Então fica aqui essa parte dessa meditação, dessa examinação das Escrituras, e eu te espero você no próximo vídeo, querendo Deus, onde estaremos falando sobre a certeza da vinda de Jesus. Amém? Deus te abençoe, que Deus te guarde, e assista nossos vídeos, compartilha, comenta e nos siga em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e te guarde, e até o próximo vídeo, querendo Deus.